situação, compreender também que nós estamos vivendo num momento que não é o momento que a gente queria estar vivendo, momento difícil, momento em que o Ministério da Cultura é extinto, momento em que aquilo que se pensa da cultura, na verdade, não é o que nós queremos que fosse pensado. Para se ter uma... A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, está discutindo um tema que é um tema grandioso para todos nós, que é o Sistema Municipal de Cultura. O Sistema Municipal de Cultura, ele tem debaixo das suas asas, ele tem, na verdade, um tripé, que é o Fundo Plano e o Conselho Municipal de Cultura. E dentre as muitas discussões que se faz, nós temos que ouvir de parlamentares, Heitor, da Câmara Municipal, dizendo assim: olha, o Rio de Janeiro está passando por uma crise econômica, então nós não podemos gastar com a cultura. Mas a compreensão de que a cultura não é investimento, que a cultura não emancipa, o entendimento de que a cultura, ela na verdade é uma despesa e que a cultura é desnecessária para uma sociedade. Então é menos do que a compreensão daquilo que nós entendemos como marco civilizatório. O marco civilizatório não pode dispensar a possibilidade de nós caminharmos na discussão de empoderarmos, de fortalecermos, de incentivarmos e de fomentarmos a cultura na nossa cidade. Compreender também que há uma discussão nessa cidade em que a cultura muitas vezes ela esteve privilegiada nas áreas do centro e na área da zona sul, nas áreas central e zona sul. E hoje há um esforço, e aqui nessa roda tem outros companheiros que também são, estou vendo a Carlinha ali, não sei se tem mais, que são do Conselho Municipal de Cultura. Uma das discussões que a gente tem feito é que a cultura ela tem que ser privilegiada, fomentada, incentivada em todas as regiões da cidade. Quando me chamaram para conversar aqui no Bloco da Harmonia, eu pensei em falar para vocês de uma discussão que está acontecendo na Câmara Municipal, que é uma discussão importantíssima, que é a construção de um marco do carnaval de rua no Rio de Janeiro. Na verdade, um marco, uma legislação que diga, que estabeleça como é que o carnaval de rua se organiza na cidade. Sabe por quê? Não pode de maneira nenhuma, isso ficar ao sabor, fiscalizando, não pode ficar de maneira nenhuma ao sabor, não pode ficar de maneira nenhuma, assim, no humor de quem está fiscalizando naquele dia. Então o fiscal chega hoje na segunda-feira de carnaval e aí ele diz: olha, o carnaval de rua pode acontecer desse e desse jeito. O outro chega na terça-feira e diz: é desse e daquele jeito. Então é preciso ter um marco para que o fiscal, para que o gestor da cidade compreenda. Tem uma lei e esta lei... E aí é que está como é que a gente constrói isso. Em 2017, nós apresentamos um projeto de lei que ganhou o número de 556, é o projeto de lei 556 de 2017, que estabelece esse marco, que diz: o Rio de Janeiro precisa ter uma lei para que os agentes públicos, lendo esta lei, descubram como é que o carnaval de rua pode acontecer na cidade. Mas para que isso de fato seja, tenha frutos, para que isso de fato seja bom para a cidade, não podemos compreender que há uma cabeça iluminada que pensa isso e que entrega isso de mão beijada. É como diz lá o samba da Mangueira: não é do céu nem da mão de Isabel que veio a liberdade. Então também a legislação, ela não pode vir das mãos de ninguém. Não há nenhum vereador nessa cidade, vereador que sou há 10 anos nessa cidade, estou no meu 3º mandato, tenho a clareza disso. Não há nenhum vereador nessa cidade, nem nunca houve, nem nunca haverá um vereador que tenha condições de fazer que seja de fato boa para a cidade, sem discutir com os verdadeiros atores, com aqueles que constroem a cidade. Então é nesse sentido que o projeto, o processo de construção política, ele tem que passar pelas raízes, pelas entranhas, pelas mãos, pelos pensamentos, pelas discussões, pelos diálogos, pelos debates que são feitos com a sociedade. Esse marco civil do carnaval de rua que nós estamos construindo, ele tem um coração. Um coração. Como toda lei tem um coração, que é aquilo que é o mais importante na lei. É aquilo que se você tirar, a lei morre.
E o coração do marco civil do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro é exatamente a construção de uma comissão que vai pensar o Carnaval. E aqui, se a gente pudesse falar e a Rio Tour nos escutar lá na Cidade das Artes, lá na Barra da Tijuca, nós diríamos com toda a força de nossos pulmões: qualquer presidente da Rio Tour que lá estiver, o Alves, mas nós podemos dizer para qualquer um: Rio Tour, você não é dona do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro. Muito bem, não isso aí! Isso aí! É preciso que a Rio Tour seja o espaço também, pode coordenar alguns trabalhos, mas tem que discutir com as ligas, tem que discutir com os blocos, tem que discutir com as associações, tem que discutir com a Polícia Militar, tem que discutir com a Guarda Municipal, tem que discutir com o Ministério Público, tem que discutir com a Câmara de Vereadores. Tem sociedade que quer discutir o marco civil do Carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Esta é uma luta que nós precisamos nos assenhorar dela, sabe por quê? A nossa história política, a história política do povo brasileiro, foi uma história de delegação. Eu elejo alguém e delego a esse alguém um papel em branco para ele escrever a história que ele quiser. Gente, temos que sepultar isso. As pessoas que me elegeram para vereador, conversava com um companheiro ali do Morro do Pinto, veio falar comigo, que tem uma relação com o Santana, que é o companheiro mais próximo a nós. O companheiro que vota em mim, que me dá o voto no tempo da eleição, ele não está entregando para mim uma folha em branco para eu fazer o que eu quiser. Eu não tenho esse direito. O meu papel é um papel de representação, e a representação será mais frutuosa se elas tiverem diálogo com a sociedade. O Marco Civil do Carnaval na verdade, a comprovação disso. Foi uma discussão, Carlinha participou, uma discussão intensa, com muita gente, discussão essa ainda está aberta, para que quando essa lei acontecer, ela não seja uma lei estéril, uma lei só para contar um número a mais de lei na cidade do Rio de Janeiro. Porque de lei, o Brasil, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro já estão cheios e repletos. É preciso acontecer leis que verdadeiramente deem conta de resgatar as nossas demandas e que deem conta de atender aquilo que a gente acredita que é para a cidade. A cidade do Rio de Janeiro, e estou falando aqui para todo mundo que eu sei que entende muito bem disso, a cidade de Janeiro tem o seu marco num processo civilizatório, que é um processo civilizatório que passou pela exploração dos escravos, pela escravidão dos negros, que passou pelo genocídio dos índios e que passou por uma ideia, como essa ideia que perpassa o Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro é muito específico, é muito claro, muito forte isso também, a ideia de que a gente, entre nós, a gente não tem racismo, a gente não tem machismo, a gente é democrático não. As elites cariocas sempre mandaram na cidade, sempre mandaram. Aqui, no Cais do Valongo, aqui do lado, por aqui passaram 2 milhões de homens e mulheres vindo escravizados de África. Nós temos uma realidade em que quando em 1565 essa cidade é, entre aspas, descoberta, entre aspas, e aliás entre muitas aspas é descoberta, o processo de genocídio dos povos que aqui moravam é um processo que a gente pode lembrar de 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, ou de 1492, quando os espanhóis chegam na América. É o mesmo processo. E acho que a construção política que a gente faz a muitas mãos, ela quer dizer, nós não queremos que esse projeto de Brasil dê certo. Que o projeto machista, racista e elitista dê certo. Nós queremos que o projeto de Brasil que dê certo é um projeto de construções coletivas. E é por isso que a gente está aqui para conversar com vocês, por isso que a gente está aqui para dizer, nós vamos, agora bem proximamente, aprovar o projeto de lei 556 de 2017, que constrói o Marco Civil do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro, e essa construção é uma construção que está nas mãos de cada um de nós. No próximo dia 21, quinta-feira, me ajude aí, quinta-feira, próximo dia 21, quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos lá na Câmara Municipal para tratar desse projeto de lei, e é um projeto que ainda está aberto à sua discussão, ainda está aberto à sua opinião, ainda está aberto à sua proposição. No dia 21 de março, então as pessoas que puderem nos acompanhar, estaremos lá
de mãos, de corações abertos para acolhê-los. Fala, Carlinhos. Isso aí! Pois é, vou chegar nesse negócio aí. Aí, que a nossa luta, né? Nossa luta vale muito por isso. As pessoas que quiserem acompanhar esse processo, podem acompanhar esse processo pelas nossas redes sociais. Se alguém quiser, se alguém aí usa, muita gente usa, eu sei, Instagram, Facebook, segue a gente lá no Instagram, procura saber o que a gente está fazendo. As construções que a gente tem feito são todas construções muito coletivas. E aí, para terminar, como acontecendo no Brasil inteiro, é meu nome, Reimont, R-E-I-M-O-N-T. O Marco tá lá, o Marco Civil tá lá. É projeto de lei 556/2017. Reimont. No Instagram é @Reimont e no Facebook é só Reimont. Tá bom? Então, estamos lá à disposição. Hoje aconteceu em São Paulo o Festival Lula Livre, né? Um encontro Lula Livre. Eu quero aqui, né, na onda do Bloco da Harmonia, mandar uma boa noite pro meu presidente Lula e dizer Lula livre, Lula livre. Lula livre, isso aí!